crianças juvenis, boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? É com muita alegria, que nós damos nossas boas-vindas a mais um culto no Domingo Kids, onde nós vamos continuar falando sobre nossa verdadeira Páscoa, Como nós falamos semana passada, nós continuaríamos hoje, Então, hoje, de fato, é o dia que celebram, e se fala sobre Páscoa aí fora no mundo, Mas nós não sabemos exatamente o dia, mas esse dia foi separado para nós comemorarmos, E lembrar dessa passagem na Bíblia, como nós falamos semana passada, Então, o nosso princípio de hoje é o quê? Que Jesus, nossa verdadeira Páscoa, E quem lembra do nosso versículo da semana? Quem decorou e quem cantou ele, com sua família, com seus irmãos, Porque Cristo já foi, Porque Cristo já foi o quê? Crucificado, já foi, sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7, quem lembra? Então Jesus ele já foi sacrificado por nós. Ele é o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz lá em João 1:29 também, depois você pega aí na sua Bíblia, lê com sua família, que lá em João 1:29 diz assim, deixa eu ler para você aqui na Bíblia. Que João Batista, aquele que veio preparar o caminho para Jesus, ele falou assim, quando ele viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, qual foi a função, qual foi o propósito de Jesus aqui na terra? Foi vir e tirar o pecado do mundo. Jesus veio com um propósito. O propósito dele era nos resgatar, nos trazer de volta para Cristo, para Deus. Cristo nos veio nos resgatar de volta para Deus. Então, semana passada nós falamos da primeira Páscoa, a Páscoa do Velho Testamento. Hoje nós vamos estar falando sobre a Páscoa no Novo Testamento. Então, só para a gente lembrar e recapiturar da semana passada, rapidinho, vou passar para você. Semana passada nós falamos que Jesus, que Deus ele libertou o povo. Depois de 430 anos, o povo do deserto, lá no Egito, clamando a Deus, que era o povo de Deus, os hebreus que estavam lá sendo escravizados no Egito. A Bíblia diz que Deus veio com a resposta, E falou a Moisés, conduziu Moisés como que ele deveria fazer, quem lembra, Foi com o cordeiro que precisava ser sacrificado, passado nas portas de suas casas. E isso ia livrar da morte, do anjo da morte que ia passar naquela noite. E a Bíblia diz que ali o povo foi liberto. Houve aqueles que acreditaram nisso, ali eles ceiaram e celebraram a sua Páscoa, que significa passagem. Páscoa significa passagem do velho, da morte para a vida, passar de um lugar para o outro. Então foi isso que o povo do Egito fez. A Bíblia diz que eles passaram lá do Egito, passou a ser livres, Deus os libertou. E eles assim celebraram lá no deserto, rumo ao quê? A promessa, que era a terra de Canaã. Nós estudamos sobre isso e nós sabemos que a promessa de Deus era sobremodo grande para eles, era a terra prometida. Deus tinha um lugar bom para colocar eles. E a partir daí, cada hebreu passou a comemorar nessa mesma data, ano após ano, que era a festa dos hebreus, passou a comemorar a Páscoa. Mas fala assim com a pessoa que está do seu lado: mas Deus tinha um plano ainda maior. Ele queria o quê? Não matar um cordeiro todo ano, procurar um cordeiro perfeito todo ano. Mas a Bíblia diz que Jesus foi esse cordeiro e ele veio depois de muitos anos. Os hebreus eles passaram a comemorar durante muito tempo essa festa, todos os anos. Na mesma época eles comemoravam a sua libertação, a sua passagem. Então ali era a celebração da Páscoa, porque eles estavam comemorando o dia que eles foram libertos. Deus falou para eles: olha, vocês vão comemorar esse dia todo ano e vão celebrar a vida, a passagem. Então, crianças, a Bíblia diz que todos os anos os hebreus começaram a celebrar. Mas agora nós estamos no Novo Testamento, foi isso que eu falei, porque eu ia falar para você hoje, essa finalização. Então, existiu duas Páscoas, no Velho e no Novo, O Velho é antes de Cristo, o Velho Testamento. E o Novo Testamento foi depois de Cristo. E como foi essa Páscoa no Novo Testamento? A Bíblia diz que, lá em João 3,16, todos nós conhecemos muito bem, nós falamos muito sobre isso. E a Bíblia diz que Deus amou tanto, mas tanto o mundo, que ele enviou quem? O seu único filho para morrer por nós. Mas houve um propósito, houve todo um plano. Então a Bíblia diz que Jesus ele não veio para quebrar a lei, ele não veio para violar a lei, mas ele veio para cumprir
cumprir a lei. Então você lembra lá de Êxodo? Que teve todas as exigências, todas aquelas da forma que Deus colocou para os hebreus fazer. Precisava ser o cordeiro perfeito, precisava ser alguém que pagasse, o cordeiro precisava ser perfeito, seu sangue precisava ser derramado. Então a Bíblia diz que hoje, no tempo de Jesus, a Bíblia diz que ele veio como um cordeiro perfeito. O que é o cordeiro perfeito hoje para nós? Jesus significa para nós esse cordeiro perfeito. O próprio João fala e dá testemunho disso, que Jesus é o cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado. Ou seja, ele não veio para salvar um ou a outro, ele veio para tirar o pecado do mundo. Ou seja, todo aquele que nele crê não vai andar mais pelo pecado. Amém? E você crê nisso, glória a Deus pela sua vida. Então, por quê? Porque ele tirou o pecado da sua vida. Como foi isso? Eu quero contar um pouquinho para você como que aconteceu essa Páscoa no Novo Testamento. Então, nós sabemos que Jesus ele fez muitos milagres. Ele realizou muitas coisas. Mas na última semana, eu quero que depois você puder ler com sua mãe, puder ler com alguém da sua família. Na última semana de Jesus, lá em Lucas, capítulo 22, 23 e 24, conta um pouquinho dessa última semana de Jesus, que fala que ele teve, no domingo antes dele ressuscitar, ele teve uma entrada triunfal em Jerusalém. E isso é profético lá em Isaías, que fala que ele entraria em Jerusalém triunfando. Como foi que ele entrou? Foi num cavalo branco, cheio de majestoso, cheio de luz? Não foi nada disso. Sabe por quê? Jesus tinha um plano para nos ensinar. Sabe o que? É ser humilde de coração. E a Bíblia diz que ele mandou os discípulos dele pegar esse jumentinho. Era um jumentinho novo, ninguém nunca tinha montado nesse jumentinho. E a Bíblia diz que os discípulos chegaram lá em determinado lugar que ele mandou. Jesus falou, vai em tal lugar, pega o jumentinho, tá assim. Jesus sabia de tudo. Ele mandou eles lá, sabia onde estava preso, traz ele para mim, que é preciso que se cumpra a Escritura. Ou seja, estava tudo escrito. E aí Jesus pega esse jumentinho, a Bíblia diz que ele veste o jumentinho com as vestes. E quando ele começa a entrar em Jerusalém, isso foi no domingo, antes da Páscoa. Foi a última semana de Jesus. Então, no primeiro dia, que é o domingo, aconteceu isso. Jesus ele entrou triunfando em Jerusalém, montado em um jumento, as suas vestes, vestiram o jumento. E a Bíblia diz que o povo de Jerusalém pegava folhas de palmeira, todo mundo conhece, folhas de coqueiro. E a Bíblia diz que eles balançavam e clamavam, pegavam suas roupas e faziam um tapete aonde Jesus ia passando e clamavam, Hosana, Hosana, bendito seja o Rei que vem em nome do Senhor. Aleluia, Hosana. Então a Bíblia diz que nesse primeiro domingo houve isso, Ele foi o quê? Ele foi ali honrado como rei, O povo reconheceu e ele entrou na cidade de Jerusalém sendo louvado como rei. E logo em seguida, ele foi montado nesse jumentinho e sendo exaltado. Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Então as pessoas elas estavam reconhecendo ali que Jesus era o Rei que vinha em nome do Senhor. Então essa foi a última semana, começou no domingo. Então na segunda-feira houve algumas coisas aconteceram com Jesus. Houve o quê? Quando Jesus ele foi, quando Maria derramou sobre unguento sobre ele, ungiu Jesus, houve um trato de Judas com os soldados, aquelas pessoas que queriam e perseguiam Jesus para matá-lo. Então essa última semana foi a semana em que resumiu todo o propósito. Houve uma preparação para isso. Mas na quinta-feira a Bíblia diz, dessa semana, que Jesus ele preparou os seus discípulos. E ele chamou a todos, e sentou, e houve a última ceia junto com eles. E nessa última ceia, a Bíblia diz que ele mandou os discípulos novamente ir até certa casa, e que lá tinha um dono de uma casa que ia falar, que ia ter um lugar preparado para essa ceia. Ia ter um pátio e estava tudo preparado. E aí Jesus falou, olha, vocês vão até esse homem e bate na porta dele. Chegando lá, ele vai mostrar para vocês onde está o lugar da nossa última ceia. E é interessante que nós lemos a Bíblia exatamente dessa forma. Eles foram até lá, bateram na porta do homem, o homem falou para ele, olha, está ali o lugar. Ali vocês vão preparar a ceia, Jesus falou. Quando ele mostrar o lugar, ali você vai preparar a ceia. Então, quais são os elementos da ceia? Que nós usamos semana passada sobre o elemento da primeira ceia,
né, da primeira Páscoa, perdão, que era o quê? A carne do cordeiro assada, né, era o pão asmo, vocês lembram do fininho? Que era sem fermento, não podia usar fermento, e eram as ervas amargas. Hoje nós vamos falar sobre os elementos que foi usado na Páscoa do Novo Testamento, que Jesus usou na última ceia com seus discípulos. Então a Bíblia diz que eles prepararam o pão, né? O pãozinho, como vocês podem ver, né? O pão, o vinho, que é feito da uva, e esses foram os elementos. A Bíblia diz que Jesus chegou naquele lugar, estava tudo preparado para a última ceia, seus discípulos tinham preparado, e ali ele começou a ministrar e a falar que o pão simbolizava o quê? O seu corpo, que seria moído. Né? Para quem não sabe, o pão é feito do trigo. O trigo é isso daqui, não sei se você consegue ver. Ele é muito delicadozinho a semente. Para extrair aqui o trigo, é preciso que ele seja muito açoitado, ou seja, batido muito. Bate-se muito nesse trigozinho para ele dar a sua farinha. Essa farinha ela é feita o quê? O pão. Então Jesus falou que todas as vezes que eles fossem cear, eles eram para eles lembrar dele. Então o pão simbolizava a carne de Jesus, né? O suco de uva representava, né, o cálice, né? E o suco de uva representaria o que? O sangue de Jesus, que assim como ele foi moído, né, foi extraída ali dele, né? A carne dele foi sofrida em nosso lugar pelos nossos pecados, ele também, o seu sangue ia ser extraído como a uva foi, tirada, né, até a uva para fazer o suco, ela é extraída até a última gota para poder fazer o suco da uva. Então Jesus, ele foi tão esmagada a sua carne, sofrida, que ele foi tirado até a última gota de sangue. E a Bíblia diz que ele fez isso por amor a mim e a você. Ele carregou as nossas enfermidades, o nosso castigo, a nossa dívida de pecado. A Bíblia diz que não era qualquer um que poderia pagar, somente o Cordeiro Perfeito. Quem era esse Cordeiro Perfeito? Né? Os hebreus naquele tempo, eles matavam o cordeiro a todo ano para limpar o pecado de um ano. Mas Deus, ele teve um plano perfeito. Ele falou, olha, não quero mais que seja dessa forma. Jesus vai cumprir toda a lei. Ele vai ser o Cordeiro Perfeito, vai tirar o pecado do mundo de uma vez. Não quero mais que sacrifiquem todo ano, mas que seja retirado o pecado. Então a Bíblia diz que ele pegou o pão, né, tomou o pão nas suas mãos e falou que o corpo dele, assim como o pão, seria partido. Né? E a Bíblia diz que ele partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo para que todos comessem e lembrassem que o corpo dele seria o quê? Partido. Você sabe como foi que Jesus ele foi sacrificado? A Bíblia diz que ele foi preso. Né? Um dos discípulos, que era Judas Iscariotes, a Bíblia diz que o diabo tomou conta dele. E ele traiu Jesus com 30 moedas de prata. Né? Ele foi até os soldados e tramou tudo. E com um beijo ele traiu Jesus. Então, com 30 moedas, né, ele traiu Jesus e entregou. Né? A Bíblia diz depois da ceia, depois que eles cearam, comeu do pão e bebeu do cálice, que simboliza o sangue de Jesus. Judas se levantou e foi até os soldados e falou, olha, aquele a quem eu der um beijo, esse será, né, o Messias, o mestre, aquele que eu sigo. Né? E a Bíblia diz que depois de Jesus cear, ele foi ao monte, né, lá no Getsemane, e foi orar. E a Bíblia diz que ali ele orou, né, e orou por várias vezes. Ele falava, Senhor, se não possível de mim, passe esse cálice, mas todavia seja feita a vontade de Deus. Então ele estava ali para cumprir a vontade de Deus, e ele aceitou. E a Bíblia diz que Judas veio com os soldados quando Jesus estava descendo do monte, e ele foi preso, ele foi amarrado, ele foi açoitado. O que é açoitado? Bateram nele. E a Bíblia diz que eram chicotes. Nesses chicotes, na ponta de cada corda que tinha no chicote, tinha pedaço de osso, pedaço de ferro, metal. Então, toda vez que chicoteavam, a sua carne era o quê? Dilacerada. A carne de Jesus era partida, assim como o pão. Toda vez que o chicote batia nas suas costas, onde quer que seja, a sua carne saía rasgada como um pão. Então, por isso que ele falou, todas as vezes que você comer o pão, você vai lembrar em memória. O que é lembrar em memória? É saber que Jesus passou por tudo isso. Nós lembramos a sua morte, né? E a sua vida, porque a Bíblia diz que tudo isso aconteceu porque era necessário para que eu e você, fôssemos salvos do pecado, do diabo e do mundo. E depois ele foi o quê? Açoitado, foi preso. A Bíblia diz que ele
carregou a sua própria cruz, né? Que ele levou, carregou até o monte, né? Que foi preso, que ele foi lá crucificado. Houve pregos nas suas mãos, a Bíblia diz que eram cravos, né? Pregos grandes que transpassaram sua mão até a cruz. Então ele foi preso ao lado de 2 criminosos, e Jesus não era nenhum criminoso, ele estava ali no meio, como sendo um dos piores. Né? E Jesus ele cumpriu, então ele ficou ali até o último momento, ele carregou todo o nosso pecado, todo o nosso sofrimento. Né? E a Bíblia diz que eles, né, os soldados zombavam, tiravam sorte. Se tu és o Filho de Deus mesmo, porque não desce daí e manda para os teus anjos. Então eles zombavam de Jesus, assim como muitas das vezes eu e você somos zombados desse mundo, porque muitos não acreditam, e ali também muitos não acreditavam em Jesus. Né? E a Bíblia diz que depois de um tempo, depois que Jesus cumpriu toda a lei ali na cruz, né, recebeu todo o nosso pecado, toda a nossa maldição, toda a nossa condenação, a Bíblia diz que ele declarou a Deus, né, que entregava o Espírito dele nas mãos do Senhor, porque já estava tudo consumado. Tudo que Jesus podia fazer para mim e para você, ele fez ali na cruz. E ainda não bastando os soldados para testificar que ele estava morto, colocaram uma lança, né, enfiaram uma lança sobre os seus pulmões, assim abaixo, e a Bíblia diz que ali houve o quê? Uma mistura de sangue e água. Né? E um dos soldados que ali estavam puderam ver e testificar que Jesus realmente era o Filho de Deus. A Bíblia diz que houve escuridão, né, sobre toda a terra, a face da terra ficou escura. Ou seja, Deus ali estava vendo Jesus com todo o nosso pecado. E ali o véu do templo foi se rasgado. Ou seja, o que é o véu do templo, pastor? O véu do templo era o que nos separava, eu e você, de Deus. A Bíblia diz que no momento em que Jesus morreu, esse véu, essa parede, como se fosse uma parede, um bloqueio, ela foi destruída. E agora nós podemos ter o quê? Acesso. A Bíblia diz que o céu ficou escuro. E Jesus, né, ele entregou o seu Espírito a Deus. E aí, aonde eu quero chegar? O que aconteceu para nós celebrarmos a Páscoa no Novo Testamento? Então, passou-se a ceia, os discípulos cearam. O que nós temos que lembrar mesmo em memória da vida de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus? O pão e o vinho, que é a sua carne e o seu sangue. Mas a Bíblia diz que tiraram Jesus daquela cruz e levaram até um sepulcro. E no terceiro dia, ou seja, no domingo pela manhã, passou-se a sexta, no sábado, o dia inteiro. Os judeus naquele tempo não faziam nada. No sábado, eles não trabalhavam, não costumavam fazer nada. A Bíblia diz que no domingo, bem cedo, Maria Madalena, a outra Maria e Joana foram até o sepulcro fazer o quê? Passar ervas no corpo de Jesus, fazer, né, uma adoração ali. Elas estavam preocupadas, queriam estar perto, mesmo eles estando ali no sepulcro. A Bíblia diz que quando elas chegaram lá, né, o sepulcro, que era uma caverna naquele tempo, onde enterravam as pessoas, e tinha uma pedra muito pesada que ninguém podia, né, não era só uma pessoa que tinha que rolar, teria que ser muitas pessoas para tirar a pedra. Então, quando elas chegaram ali e viram o sepulcro, né, aquela caverna aberta, elas falaram: nossa, roubaram o mestre. Mas a Bíblia diz que vieram 2 anjos, né, e falaram para ela: mulheres, por que choram? Né? O mestre, né, o teu mestre ressuscitou, vai e conta aos seus discípulos. Né? E elas saíram dali o quê? Extasiada, crendo que Jesus agora vive. Jesus veio e falou: olha, eu vivo. Né? Depois Jesus apareceu para os discípulos e falou: olha, eu vivo. Né? O Senhor ressuscitou, Ele vive entre nós, Ele está vivo entre nós. Então, o que significa Páscoa para nós hoje no Novo Testamento? Eu expliquei todo o contexto que aconteceu naquela semana, na última semana de Jesus, até acontecer de fato a Páscoa, que para mim e para você significa passagem. Então, quando Jesus ressuscitou ali no terceiro dia, e a cruz hoje não tem mais um Jesus preso ou crucificado, porque a Bíblia diz que Jesus ressuscitou, então aquela cruz está vazia, porque Ele vive, né? E Ele está vivo dentro de mim e dentro de você. Né? E nós hoje podemos celebrar a passagem, assim como os hebreus, né, que estavam na escravidão, passaram a ter liberdade. Nós estávamos na escravidão da morte, passamos para uma liberdade de vida. Amém? E vida eterna. É isso que Jesus nos promete. Então, Páscoa para nós significa passagem, significa a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Hoje nós somos livres. Nós passamos da morte para a vida. Amém? Assim como o texto que nós lemos diz, né, lá em 1 Coríntios 5, 7, fala que Cristo, porque Cristo já foi, né, sacrificado. Ele é o Cordeiro.
Ele já foi sacrificado por mim e por você. Amém? Então, que você possa celebrar a Páscoa e contar as boas novas para ainda aqueles que ainda não conhecem essa verdade. Né? Para aqueles que ainda não vivem, de fato, essa Páscoa real. Essa Páscoa que é passagem da morte para a vida. Amém? Quero orar com você. Você feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, na tua presença nós queremos agradecer, Senhor, por esse culto. Obrigado, Jesus, porque nós temos o teu grande amor por nós. Obrigado porque hoje nós celebramos a vida, porque Jesus vive em nós. Ó Deus, e nós celebramos Páscoa, ó Deus, como uma passagem da morte para a vida eterna. Muito obrigado, Jesus, que cada família que assiste, ó Deus, possa alcançar a outros que ainda não conhecem essa verdade. Que o teu amor, que a tua graça os alcance. Em nome de Jesus, eu quero declarar a bênção do Senhor e abençoo cada família, cada criança, cada juvenil, em nome de Jesus. Amém? Que essa semana você possa fazer isso, né? Evangelizar, falar do amor de Deus, para que outros possam crer numa Páscoa real, onde Cristo vive dentro de nós, né? E celebrar a morte e sim a ressurreição, que é o mais importante. Né? Hoje Cristo tem a chave da morte e esse domínio está sobre ele. Nós somos dele e nada nem ninguém pode nos separar desse amor. Amém? Que Deus abençoe sua vida grandemente. Amo cada um. Um beijinho no coração de cada um de vocês. Amém? Beijo.